Olá, meu aluno do primeiro ano do ensino médio, aqui o professor Almeida, de Química, trazendo mais uma aula inédita para você. E lembrando que hoje o conteúdo também, olha só, muito legal. Este conteúdo vai falar sobre compostos inorgânicos ácidos na parte 1, tá bom? Nós vamos aprender em outras aulas sucessivas, subsequentes, como as bases, os sais, os óxidos. Tudo são compostos inorgânicos que compreendem as funções inorgânicas, tá? Vamos lá, fica de olho na tela aí, por favor. Não esqueça, hein? Olha só. Nós vamos aprender conceituação de ácidos, vamos aprender o pH, né? A escala de acidez, e os exemplos de aplicações de alguns ácidos comuns que acontecem no nosso cotidiano, tá? Assim sendo, olha aí, compostos inorgânicos ácidos. Sabemos que compostos inorgânicos incluem uma ampla variedade de substâncias que não contêm ligações carbono e hidrogênio. Entre esses compostos, os ácidos inorgânicos desempenham um papel muito importante. Os ácidos são substâncias que podem liberar íons hidrogênios, ou seja, os íons H+, o cátion, né? Quando estiver dissolvido na água. E a força de uma substância, ela é medida pelo quê? Pelo seu pH. pH significa potencial hidrogeniônico, o potencial que o íon hidrogênio é liberado quando na presença da água, tá? E aí, para conceituar ácidos, vamos ver o seguinte. O termo ácido, ele foi usado pela primeira vez no século XVII. Antigamente, acreditava-se que as moléculas dos ácidos apresentavam cantos afiados ou projeções com espinhos que irritavam a língua e a pele. Já pensou? Então, você fazia contato, você pensava que estava sendo abordado por um espinho. Há tempos, quer dizer, há muito tempos atrás, os ácidos, eles são conhecidos como a classe de compostos que, em solução aquosa, exibe as seguintes propriedades. Eu gostaria de abordar primeiro, meu aluno, para você, quando se fala de solução aquosa. O ácido em si é uma substância, não é certo? Beleza, substância inorgânica. Porém, passa a ser solução quando esse ácido é dissolvido na água. Aí sim, nós dizemos que o ácido que tem menor quantidade é o soluto, a água é o solvente. E na mistura homogênea que se forma quando se coloca ácido na água, aí nós temos uma solução aquosa. Tranquilo? E aí, continuando assim, para poder você entender o que é uma solução aquosa. Porque substância ácido, substância água, quando um é em contato com o outro, forma uma mistura homogênea, que nós chamamos de solução aquosa. E aí, os ácidos, eles apresentam sabor azedo, eles têm a habilidade de mudar de cor quando na presença de alguns corantes naturais. Eles reagem com metais, quer dizer, eles atacam os metais, eles são reativos com os metais. E eles reagem com outras substâncias inorgânicas que nós chamamos de base para ter produto formado sal e água. Ou seja, o ácido reagindo com bases que vocês vão aprender, vai obter sal e água. E aí, todo composto que dissolvido na água origina o íon H+, como o único cátion, nós dizemos que esse composto ele sofreu ionização. E aí, o que é que significa mesmo a ionização, hein? Ionização é uma reação química que origina íons a partir de substâncias moleculadas colocadas na água.
Isso é especialmente significativo em soluções alcoosas, onde a presença da água facilita a quebra das ligações das moléculas do ácido, tá? Então, aí sim, toda vez que uma molécula de ácido encontra-se na presença da água, íons H+ são liberados. E aí, formação do ácido clorídrico, né? Nós temos o ácido clorídrico, né? O cloreto de hidrogênio, quando ele reage com a água, o que sabemos é que o hidrogênio do ácido, ele passa a agregar a molécula da água. Cada molécula de HCl agrega-se um hidrogênio na água, por isso nós passaremos a ter, em vez da água, o íon chamado íon hidrônio, né? Consequentemente, o cloreto, né? Que é o ânion, que chamamos haletos inorgânicos, porque cloro faz parte lá da família 7A, que é dos halogênios, é liberado, né? E aí, na realidade, associando o íon com o Cl, olha aí o ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico que ele está sendo ionizado. Quando o ácido é colocado em água, conforme nós vimos aí, ele doa um próton. Esse próton é exatamente o H+ para a água. A equação, em geral, para qualquer ionização de um ácido, é representada da seguinte maneira. Sempre o ácido ele tem H à esquerda, tá bom? O A é como se fosse um ânion qualquer. E ao liberar esse hidrogênio para a água, passaremos a ter um hidrônio, H3 ou mais, e liberando o ânion também no meio aquoso, tá? Só para a gente lembrar que está se tratando de uma ionização, os ácidos liberando como íon o H+, que também chamamos de íon, o próton, né? Quando fala em próton, é o hidrogênio H+ que está indo para a água. Importante é que a ionização de um ácido com mais de um hidrogênio, que seja ionizável, quer dizer, que vai formar íons, ele ocorre em etapas, que nós chamamos de etapas parciais. Parcialmente, quer dizer, um hidrogênio de cada vez. E assim é possível encontrar mais de um tipo de ânion na solução ácida, né? O exemplo mais comum, H3PO4, que é o ácido fosfórico, tá bom? Tem 3 hidrogênios, então, quando na presença de uma molécula de água, ele libera o hidrogênio formando H3O+. E aí, se tirou o hidrogênio do H3PO4, sobrou o quê? H2PO4. Primeira etapa. Na segunda etapa, esse H2PO4, na presença de uma molécula da água, libera mais um hidrogênio e nós teremos o HPO4. Como ainda tem o hidrogênio, partiremos para a terceira etapa de ionização. E aí o HPO4 vai se transformar em PO4, liberando o hidrogênio para a água. Como ionização total, nós temos o quê? Que a equação global é o H3PO4, que você tinha antes, mais 3H2O, que foi 3 moléculas da água envolvidas, formam 3 moléculas de hidrônio, 3HO+, e o PO4. Por quê? Aconteceram 3 ionizações, ou seja, etapa de um ácido que nós chamamos triácido, por ele apresentar 3 hidrogênios ionizáveis, tá legal? Não ocorre de imediato o H3PO4 se transformar, ok? Em PO4, liberando 3 hidrogênios. Isso aí não acontece, por isso acontece parcialmente, né? Sobre os indicadores de pH, que nós chamamos de indicadores ácidos e base, são substâncias químicas que exibem diferentes cores em soluções ácidas e básicas.
isto permitindo determinar o pH de uma solução. Existem vários indicadores. Nós temos a fenolftaleína e o tornassol. São alguns exemplos dos indicadores ácido-base mais utilizados em laboratórios. E as cores desses indicadores diante de ácidos e bases são as seguintes. A fenolftaleína, ela incolor, olha lá, e no meio ácido, ela fica incolor. Mas no meio básico, ela fica rosa. Por quê? Ácidos são substâncias que apresentam pH menor que 7. Base, pH maior que 7. Senão, a fenolftaleína é incolor quando no meio ácido. Quando chega no meio base, ela vira uma cor rosa. O tornassol no meio ácido, ele é vermelho, mas quando chega no meio básico, ele se torna azul. E aí, meu caro aluno, você está vendo aí ó, os indicadores pH? Quando a fenolftaleína está no meio ácido, ele fica incolor. Quando ele vai para o meio básico, ele vira rosa. O tornassol, quando ele está no meio ácido, ele é vermelho. Quando ele está no meio básico, ele vai para azul. Por quê? Porque existe uma escala de pH para saber quando é ácido, quando é básico. E assim sendo, vamos lá. Escala de pH é uma medida de acidez ou de basicidade de uma solução aquosa. E geralmente essa escala ela vai de 0 a 14. Sabendo que quando temos um pH 7, aquele meio, aquela solução, ela é neutra. Porém, ao medir o valor de pH e esse valor for abaixo de 7, nós temos o que chamamos de ácidos. Enquanto o valor for acima de 7, nós temos soluções básicas ou alcalinas. Essa medida foi desenvolvida em 1909 pelo bioquímico, tá bom? Pelo cientista, ou seja, pelo bioquímico Peter Lawrence. Assim sendo, eu falei para vocês, foi? Se você mede o pH e esse pH 6, 5, 4, 3, 2, 1 é menor que 7, sabemos que nós temos soluções ácidas. Mas se o pH for exatamente 7, a solução é neutra. Porém, o pH for 8, 9, 10 até 14, nós estamos diante de soluções básicas. O cálculo do pH a partir da concentração hidrogeniônica. Quando fala em hidrogeniônica, olha lá, é o H+ entre colchete. Para realizar o cálculo do pH de uma solução por meio da concentração hidrogeniônica, podemos utilizar as seguintes expressões matemáticas. pH é igual a menos logaritmo da concentração de H+. E a concentração de H+ pode ser expressa por 10 elevado a menos o valor do pH. Na sequência, se eu quero calcular o OH-, será igual a 10 elevado a menos pOH. Isto é, eu medindo o pH, eu vou ver a concentração de H+, 10 elevado a menos aquele valor. E medindo o pOH, que é exatamente 14 menos o valor do pH, você vai ter, olha lá, a concentração de OH- quando 10 elevado a menos pOH. Na sequência, se eu multiplico H+ vezes OH-, tem que ser igual a 10 a menos 14. Por quê? Porque pH mais pOH é 14. Então, pH mais pOH quer dizer potencial hidrogeniônico mais o potencial hidroxiliônico. A água não tem OH? Pois é. As bases, quando tem OH, são bases. E na água, olha lá, libera OH-. Porém, se multiplicar as concentrações H+ vezes OH-, o valor deverá ser sempre 10 elevado a menos 14, tá bom? Cálculo do pH e do pOH a partir da concentração hidroxiliona, quer dizer, da hidroxila. Para realizar o cálculo do pOH de uma solução por meio de concentração hidroxiliônica, podemos realizar essas expressões. Olha. É muito semelhante ao do pH? É.
Porém, aqui o pH é potencial hidroxiliônico, igual a menos logo, olha só, menos logo de OH-. OH- é igual a 10 elevado a menos pOH. A concentração de H+ vezes o H- é 10 a menos 14. E o pH mais pOH é 14, ok? Então, só lembrando que tem muita semelhança com o que vocês aprenderam em relação ao cálculo do pH, porque pH mais pOH tem que ser igual a 14. Exatamente essa é a escala que vocês devem conhecer. Lembrando que a temperatura é um dos fatores que pode alterar o valor do pH. Então, a 25 graus Celsius, se o pH é 7, a solução é neutra. E aí, 6, 5, 4, 3, 1, 0. Quanto mais para 0 o valor do pH tender, mais significa dizer que a solução é mais ácida. Quanto mais o valor do pH tender para 14, digamos dizendo que aquele meio é muito básico. E aí a escala de pH não muda, de 0 a 14. Agora, sempre que você tiver H+ vezes OH- em concentração, é que vai ser igual a 10 elevado a menos 14. A escala do pH no cotidiano. O que é que nós sabemos? É que as medições com o uso da escala de pH, elas são feitas em várias áreas, como, por exemplo, o pH lá na agricultura. Para que serve, professor? Ah, sim, o pH na agricultura é a medida que a gente vê o seguinte, você vai medir o pH no solo. Você não vai colocar, digamos assim, a fita de pH diretamente no solo. Tem que ser na solução. Você pega um pouco do solo, dissolve na água para poder medir o pH. É um aspecto importante na agricultura, pois ela pode interferir na sua produtividade. Nós sabemos que no meio rural, onde o pH é abaixo de 7, é muito ácido, a produtividade agrícola é mínima possível, tá bom? E aí, além de que existem vários fatores que podem interferir no pH do solo, tais como a composição das rochas, a região em que está localizado e a concentração dos sais, metais, ácidos, bases, substâncias orgânicas que estão sendo adicionados no seu preparo para o plantio, tá bom? Na construção civil, qual é a importância do pH? Sabemos que a medida do pH é um aspecto importante, pois se o pH da água estiver muito alto, o que vai acontecer? Haverá precipitação de hidróxido de metais, alterando a qualidade do cimento e outros materiais usados na construção civil. Então é interessante saber que, seja no dia a dia, na sua residência, na preparação dos alimentos, seja na construção civil, seja na agricultura, é importante você, aí, meu aluno, saber o que significa pH. E aí, lembrando que aqui nós estamos dando uma visão geral de ácidos. As aulas futuras vão fazer com que você aprofunde um pouquinho mais sobre isso e conviver no seu meio agrícola aí com mais segurança, tá joia? Com relação aos alimentos, referente ao pH dos alimentos, os alimentos que consumimos, eles devem ser divididos em 60% de alimentos alcalinos, quer dizer, meios básicos que têm pH acima de 7, e 40% acidificantes, quer dizer, quanto os alimentos que consumimos, 60% deles, pH acima de 7, meio alcalino. 40% que tem o meio ácido, tá?
Assim sendo, com relação aos alcalinos, café, refrigerantes, bebidas alcoólicas, alimentos industrializados, alimentos cristalizados, alimentos em conservas, frituras, corantes e gorduras hidrogenadas, esses são considerados alimentos que têm o pH abaixo de 7. Portanto, são considerados acidificantes, tá bom? Mas, com relação aos alcalinos ou que apresenta pH acima de 7, aí nós temos os vegetais e frutas frescas e secas, folhas verdes, legumes, raízes, tubérculos, cogumelos. Esses aqui, sim, apresentam pH acima de 7. Eles são alcalinizantes, quer dizer, enquanto os primeiros, café, refrigerante, etc., são acidificantes, esses são alcalinizantes, quer dizer, eles têm caráteres básicos, enquanto que os primeiros têm caráter ácidos. Aí sendo as amêndoas, avelã, azeite de oliva em extra virgem, castanha da Índia, óleo de gergelim prensado a frio, pinha, gergelim e girassol. Ah, não. Isso aqui, o pH, ele fica na próxima, muito próximo de 7. Não são nem básicos e nem são ácidos. Eles são alimentos considerados neutros. E aí, o pH dos alimentos, eles desempenham um papel crucial em diversos aspectos relacionados à sua segurança, à qualidade, ao sabor e ao processamento. Então, olha aí, o pH 7, neutro, tá bom? Então, aí a água com pH 7, nós dizemos que a água, ela é extremamente neutra. E assim sendo, quanto mais o pH tender para 0, mais ácido ele é. Quanto mais para 14, mais alcalino ou básico ele é. Tá joia? Lembrando que tudo isso é possível você fazer na sua própria casa, no seu ambiente de trabalho, mas todas as substâncias, você dissolve ela na água, uma água que seja uma água pura. Você não pode pegar uma água, por exemplo, do rio, que tem pH 5, então só em você medir o pH da água, ela já tem pH 5. Você coloca outra substância, o pH vai ser alterado. Então, quando a gente fala solução aquosa, é quando a água é destilada, a água é de laboratório, que aí ela tem pH neutro. Aí você consegue identificar as outras soluções. Ok? Com relação ao geral, no cotidiano, então sabemos que ao medir o pH lá no suco gástrico do estômago, o suco gástrico apresenta pH 2. Quando você tem o molho de tomate, o pH é 4. A sua urina, geralmente o pH está na faixa de 5. Água pura, bom, não é água potável, porque a água potável, o pH dela é de 6 a 9, porque ela é utilizado produtos químicos para se tornar ela potável. Está falando água destilada, água pura, água usada em laboratório. O sangue humano, ele tem um pH em torno de 7,4. Sabonete, o sabonete líquido ou em pedra, quando você dissolve ele, pegue um pouco na água e mede o pH. O pH vai estar em torno de 10. E a água sanitária, que é uma mistura de cloro com hidróxido de sódio, que é uma base, você vai ter um pH em torno de 12. Então, aqui são exemplos de algumas substâncias no cotidiano que são possíveis de indicar o pH. E aí, vamos lá então? Vamos conhecer
aplicabilidade de alguns ácidos usados no cotidiano? Vamos lá, então. Quando falamos de ácido clorídrico, nós temos o quê? O HCl, que era o cloreto de hidrogênio, hein? Esse ácido ele é comercializado como ácido muriático. É utilizado na limpeza de peças metálicas e importante reagente laboratorial, tá certo? Quando se trata do ácido fluorídrico, é o HF, ou seja, fluoreto de hidrogênio. Ele é muito utilizado para fazer marcações e gravações em vidros. Pode também fazer gravações no aço, já que ele causa corrosão, ele reage nesses tipos de material, que nós vimos que os aços são muito reagentes nos metais, né? O ácido carbônico, que é o H2CO3, é o ácido que está presente nos refrigerantes. Por quê? Porque quando eu pego H2CO3, ele se decompõe em água mais CO2, olha aí. E esse CO2 é o que está presente, geralmente, nos refrigerantes, nas águas gaseificadas e assim sucessivamente. Tá certo? Então, se você pegar refrigerante e pegar água gaseificada, o pH dela, com certeza, será menor que 7. Prosseguindo um pouquinho mais, nós temos o tanto conhecido como ácido sulfúrico, H2SO4, que é utilizado com extrema importância, principalmente na área industrial, na produção de materiais como solução de bateria de automóvel, corantes, tintas, explosivos, material e fertilizantes, tá bom? Então, geralmente, ele atua, sim, mas ele atua quando está na presença da água. O ácido nítrico HNO3, muito utilizado na fabricação de quê? Na fabricação de explosivos, principalmente o TNT. O que é TNT? Trinitrotolueno. Também muito usado com relação a nitroglicerina, fertilizantes agrícolas, salitres e etc. Outro ácido é o ácido fosfórico, aquele que nós mostramos a ionização parcial dele, né? Aqui nós temos que ele é muito utilizado onde? Fabricação de fertilizantes, em indústria de vidro e de tinturaria, na produção de refrigerantes à base de cola e etc. Ok? Quando você tem refrigerante à base de cola, Coca-Cola, enfim, o acidificante em pequena concentração é o ácido fosfórico. Nos outros, são ácidos cítricos, são ácidos orgânicos, tá bom? E aí, convido você, já que muita teoria sobre ácidos foi abordada nesta aula, vamos para um aprender fazendo. Do Enem de 2011, diz o seguinte: em 1872, o cientista Robert Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiados de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagir com compostos dessa camada, formam gotículas de chuvas ácidas e partículas de aerossóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local que está a poluição, no local poluidor. Por quê? Porque são levados pelos ventos, podendo provocar reação em regiões diferentes. A água, de forma pura, apresenta pH 7 e, ao contactar agentes poluidores, reage modificando o seu pH em torno de 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações deixando consequências. O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente. A chuva ácida
cuja pluviosidade com pH é baixo, esse fenômeno tem como consequência. Letra A corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lagos. Letra B, a diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. Letra C, a destruição da fauna e da flora, a redução dos recursos hídricos com o assoreamento dos rios. Letra D, as enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo em curto prazo automóveis e fios de cobre na rede elétrica. Ou letra E, a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas em sua maioria no nordeste do país. E aí, meu aluno, qual a resposta correta quando levada em consideração a chuva ácida? Olha só a resposta, a letra A, onde a corrosão de metais, pintura, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lagos. Aqui nós temos o comentário, ok? Onde diz que os ácidos presentes na atmosfera são gerados pela emissão de gases tóxicos que se precipitam com as chuvas, atingindo monumentos nas cidades, vegetações e áreas de rios e lagoas, o que aumenta gastos públicos com a manutenção de estátuas e despoluição dos rios, ok? Então, só para lembrar aqui, quando tem-se uma região poluída, onde gases são gerados na eletrosfera, liberando enxofre, vai produzir ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, enfim. Nós temos o quê? Libera muito CO2, a poluição, vai gerar ácido carbônico. E essas substâncias, no ar, nós temos as nuvens, que são carregadas de água, ok? E quando essa poluição entra em contato com a quantidade de água que existe na atmosfera, então fica-se mais densa, ok? Do que a água que está na... E ela precipita. E quando precipita, você tem a chuva ácida. Isso é muito comum em ambientes, em regiões industrializadas. Você olha para o céu, não está chovendo, mas tem um certo nevoeiro escuro. São nuvens poluídas que, quando precipitam e quando começa a chover, você observa a irritação na pele. Então, chuva ácida, o que quer dizer? Águas que estão na atmosfera, porque a chuva é água, porém água com contaminação de poluentes ácidos, formando, nesse caso, uma mistura gasosa na atmosfera que tem hidrogênios H+, submisturados. E aí, por isso que dizemos que ambientes que têm poluição atmosférica é passível de termos também a chuva ácida. Então, aqui foi a aula 33, onde abordamos sobre os compostos inorgânicos ácidos, parte 1. E não esqueça que daqui a pouco eu estarei de volta fazendo aquela revisão para garantir o teu sucesso na atividade de sala. Voltarei já já, meu aluno.